2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós, para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei esses irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de que, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonharmos nós, para não dizermos vós deste firme fundamento de glória, porque tive por coisa necessária exortar esses irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Paulo está dizendo aqui à igreja que a administração faz parte do culto. A administração, sabemos que esse texto é muito falado na questão de oferta, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, o que semeia em abundância também ceifará. É bom nós estarmos nesta reunião de oficiais, nesta reunião a qual a gente fala sobre os assuntos concernentes à casa de Deus, à obra de Deus. Eu gostaria de contar sempre com a presença de todos os presbíteros, diáconos, obreiros, líderes de culto, intercessores, líderes de departamento, para que você possa estar inteirado com os serviços da casa de Deus. Amados, nós sabemos que o diabo está furioso, né, e que o diabo levanta situações, calúnias, difamações das mais adversas possíveis. Mas devemos estar firmados em Cristo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Também devemos estar orando pela igreja de Teotônio Vilela, pela igreja de Oswaldo Cruz, as nossas filiais, às quais nós devemos estar sempre acobertando em oração, intercessão, clamor e vitória. Amados, a obra do Senhor está em crescimento. E eu tenho comentado muito, tenho ministrado muito sobre a importância do crescimento e a visão do crescimento. Crescimento é bom, mas tem o seu preço. E diante dessa realidade, nós chamamos vez após vez a liderança para que você possa estar atento nessa visão. Como pastor, presidente, é difícil nós olharmos todas as situações, todas as necessidades, é difícil nós darmos conta de tudo que tem. Algumas coisas já há algum tempo eu tenho aberto mão, como visitação, como aconselhamento, devido à correria e à dimensão do ministério, não tem dado mais tempo de fazer. Mas eu peço a você, diácono, obreiro, intercessor, presbítero, líder de departamento, se nós criarmos o hábito de nos pastorearmos, fica mais fácil nós analisarmos o crescimento. Você que tem sentido a falta de um irmão, de uma irmã, dá uma ligada, faz uma visita, vai atrás, veja como está. É importante nós estarmos vivendo como corpo. Muitas vezes moramos na mesma rua e passa 3, 4 meses sem a pessoa vir na igreja, e muitas vezes você não tem coragem de passar na casa da pessoa e falar: está tudo bem, estou sentindo a falta do irmão. Então não deixe essa sobrecarga só para o pastor. A obra está crescendo, está havendo um grande reconhecimento do Ministério Torre Forte, não só no Brasil como fora dele também, pelo trabalho do ônibus. E eu quero pedir a sua ajuda, eu quero pedir aí a sua compreensão e a sua ajuda. O nosso desafio para 2006 é que esse ônibus esteja 360 dias no campo. O desafio para o ano que vem é esse ônibus estar viajando quase que o ano inteiro. E claro que não com a mesma equipe. De 15 em 15 dias o ônibus vem, recarrega, troca a equipe, vai à segunda equipe. Serão 4 equipes que estarão fazendo rodízio de viagens, de 15 em 15 dias, ou seja, a equipe 1 de evangelismo ela vai viajar de 2 em 2 meses. E cada uma equipe assim sucessivamente, sempre nas quinzenas. Por quê? 2006 está sendo marcado como um ano mundial da adoração, o ano mundial da adoração. E diante dessa realidade, nós sabemos que Deus tem algo reservado para esse mover que vai vir sobre a terra em 2006. Mas nós estamos querendo fazer com o ônibus um trabalho mais pesado por estado.
Então, de mês a mês, nós vamos pegar um estado só e estaremos trabalhando em cima daquele estado. Por exemplo, se pegarmos Paraná, 2 equipes, ou até as 4 equipes, estarão fazendo Paraná, cidade a cidade, casa a casa, rua a rua. Estamos analisando um censo para fazer em cada casa, em cada bairro, para que possamos ter um trabalho mais eficaz. Mas isso tudo para 2006. Já estive negociando essa semana com uma pessoa que faz o treinamento do evangelismo de impacto. Treinamento do evangelismo de impacto, vamos estar entrando em associação com algumas missões que estão trabalhando para o Brasil 2010, e nós estaremos também trabalhando com essa evangelização de impacto, um treinamento muito bom no Recife. Ele foi feito à prova desse treinamento, e por noite tinha por volta de 3.000 conversões aqui no Recife. Foi algo fantástico, algo que marcou o Recife, através desse treinamento de evangelismo de impacto, e nós estaremos então trabalhando em cima desse evangelismo de impacto, nos estados, tirando as capitais. Todas as capitais vão ser extraídas, fora a capital, todo o interior, nós estaremos fazendo estado por estado. Esse é o alvo para 2006. Então, amados, nós necessitamos de voluntários. A obra está crescendo, as calúnias e difamações estão aumentando, mas fique firmado na primeira palavra, fique firmado na rocha, que é Cristo. Eu sei que espalharam aí algumas notícias mentirosas, algumas notícias que são calúnias realmente, que a gente não sabe o princípio que teve, mas eu peço que você esteja firmado no Senhor, firmado na palavra do Senhor. Entre elas, falaram que o ministério está falindo, que a igreja está falindo. Meu amado, a igreja está uma benção. Eu sempre tive essa transparência e posso te falar, nós estamos com todas as contas da igreja em azul, todas as contas quitadas. Não temos grandes valores, mas estão quitadas e a igreja está no positivo, ok? A igreja não está no negativo, é necessário falar isso, que eu ouvi não de 2 nem 3 pessoas, ouvi muita gente. Pastor, o que está acontecendo com as finanças da igreja? Está uma benção, está uma benção. O que nós lançamos de desafios é daqui para frente, porque até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui está tudo quitado, tudo pago, inclusive a reforma do ônibus, que deu um montante muito alto na questão da somatória total do que foi gasto no ônibus, mas também temos que entender que não é uma reforma de carro, é uma reforma de ônibus. Ele foi feito a pintura dos 4 lados e foi trocado o teto de fora a fora. Então é a mesma coisa que muitas vezes você faz um puxadinho em casa e gasta X. A igreja constrói um templo, obviamente a proporção é gastar muito mais. Então, diante dessa realidade, a reforma ficou um pouco alta, um pouco puxado, mas graças a Deus foi quitada ontem ou anteontem, hoje é sexta, quarta-feira foi quitado. E nós louvamos a Deus pela fidelidade do Senhor. E além de fazermos toda essa reforma na funilaria, a parte interna, a parte do escritório, ela foi totalmente trocada, tiramos tudo, deixamos na lataria e refizemos toda a parte de trás. Antes que você pergunte, deixa eu já explicar o porquê. Ao fazermos a reforma da funilaria, da parte da batida, do acidente do ônibus, a lateral onde tinha as camas, eu fui lá, presenciei, e a hora que eu abri o Eucatex ali, que fazia o revestimento na lataria, a hora que eu abri, tinha uma plantação de cogumelo, dentro, entre a lataria e a madeira, ou seja, estava tudo podre. E diante dessa realidade tinha larvas, tinha bichos, tinha de tudo lá. Daí eu falei para a mulher que estava consertando, eu falei, tira essa Mata Atlântica para que a gente possa garantir aí o ônibus, né? Porque senão grande parte dele é madeira, isso iria apodrecendo e iria contaminando o restante. Então, devido a isso que foi feita a reforma interna. Mas, já que iríamos fazer a reforma interna, então mudamos tudo logo, já trocamos tudo. Quem viajou a última vez com o ônibus, não tem mais nada daquilo da última vez, já tiramos tudo aquilo lá de novo e já está totalmente mudado. Então foram 2 reformas na parte interna, mas para a bênção. Por quê? Nossa visão está lá no ano que vem, ao qual vamos estar viajando o ano todo. Então precisamos
deixar o ônibus pronto, equipado, com os pneus novos, com estepe, com tudo em dia, tanto a parte de motor, como funilaria, como interna também, para que ele tenha condições de pegar a estrada durante um ano. Então, essa é um desafio grande, mas eu peço aí que você esteja junto para que a gente possa alcançar esse alvo. Amados, eu ia estar ministrando uma outra palavra, mas Deus falou fortemente no meu coração para levantar alguns pontos que eu ministrei no sábado passado para os levitas, para levantar alguns pontos diante do mesmo texto. Sei que alguns aqui já estiveram no sábado, mas vão ouvir de novo a mesma palavra. Alguns pontos que a gente vai contextualizar, mas vou ser breve. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis. Gênesis 11. Quantos estavam aqui no sábado passado na reunião de louvor e adoração? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Que bênção, você vai ouvir de novo. Reprise. Deus quer nos chacoalhar para um novo tempo. Deus quer nos chacoalhar para um novo momento. E quando Deus chacoalha, é porque Ele nos ama. Ele não traz palavras para nos chacoalhar se Ele não nos amasse. E amados, Deus tem investido na igreja brasileira, Deus tem acreditado na igreja brasileira, e diante dessa realidade, muitas vezes nós não acreditamos. O Senhor quer levantar a tua vida para transformar essa nação. Deus vai usar a igreja brasileira, é tempo da igreja brasileira possuir, tomar por herança. Por isso que o Senhor está espremendo, o Senhor está apertando, por isso que o Senhor está colocando a igreja brasileira no fogo, para que ela possa ser depurada, para que ela possa ser lapidada, para que possa ser queimado toda a impureza. Então, diante da realidade do plano de Deus, a igreja brasileira faz parte do plano de Deus. A igreja brasileira faz parte desse último avivamento que vai varrer a terra. Muitas vezes nós queremos conquistar, nós queremos nos envolver em conquista, mas muitas vezes quando nós vemos a batalha, nós recuamos. E quando você recua diante da batalha, a retaliação é maior. Quando você recua diante da batalha, você perde. Porque nós já estamos numa guerra, já estamos numa batalha. Você queira ou não queira, já tem uma batalha travada. E diante da batalha, se você não ataca, você recebe o ataque. Diante da guerra, se você não aprender a guerrear, a batalhar, sabendo que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus, sabendo que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades, diante da batalha que nós estamos sofrendo, se você não for um guerreiro de oração, você vai sofrer ataque, você vai sofrer retaliação, você vai sofrer peso, você vai sofrer uma série de coisas. Então, como guerreiros de Cristo, levante e comece a atacar, porque a melhor posição dentro de uma guerra é o ataque. Já estamos numa guerra. Não adianta você falar, eu não quero entrar na guerra. Não, você já está na guerra. Muitas pessoas querem fugir dessa realidade. Agora temos que entender, Deus não perde a esperança na igreja. O plano de Deus é a igreja. Porque Ele tem investido em vidas, Ele tem investido, e esse investimento a gente não perde, meu amado. Deus investiu tudo de bom, tudo de melhor na igreja, e Deus não vai abrir mão daquilo que Ele colocou nas tuas mãos, naquilo que Ele te mandou fazer, naquilo que Ele te chamou para fazer. Ele não vai abrir mão. Deus não volta atrás do seu projeto. As vidas que você vai alcançar, ninguém pode alcançar por você. E aqui está uma grande realidade que a gente tem que tomar cuidado. Não adianta você debater, não adianta você relutar, não adianta você fugir, não adianta você pensar em desistir, porque isso tudo, você só vai prorrogar o plano de Deus, porque Deus vai fazer de você aquilo que Ele planejou para você. Por isso que Paulo declara, dura coisa lutar contra os aguilhões do Senhor. Você relutar, você só vai prorrogar algo mais. Agora, a palavra de Deus nessa noite, eu quero destacar dois momentos marcantes na Bíblia. Dois momentos em que eu vejo o povo se unindo.
Dois momentos, amados, em que o povo se reuniu com propósitos diferentes. Um momento é quando todo o povo se reuniu em Babel para construir uma torre e edificar a torre de Babel. Um outro único momento em que o povo todo se uniu é o Pentecostes. Então nós vamos fazer um paralelo aí de Babel e Pentecostes, Pentecostes e Babel. Nós vemos que em Pentecostes a igreja estava reunida no mesmo lugar, eles tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, colaboravam, contribuíam, se doavam. A motivação deles em Pentecostes era uma motivação correta. Por isso que o Espírito Santo veio e derramou-se sobre eles como línguas repartidas, e logo a igreja teve um crescimento abundante, um crescimento glorioso. Quando nós nos unirmos na motivação correta, o Espírito Santo vai encher cada um, e o crescimento vai ser instantâneo, mas vai ser profundo no Espírito. O crescimento vai ser abundante, mas vai ser enraizado na palavra de Deus. Então precisamos visualizar o propósito pelo que, qual a motivação que nós nos unimos. Gênesis capítulo 11, verso 1. Toda a terra com uma mesma língua. E era toda a terra uma mesma língua e de uma mesma fala. Já pensou que maravilha? Viajar e não precisar de tradução, não precisar de English. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar. Ainda desceram ao vale e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos, olha esse detalhe, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora, olha quem está falando: Deus. Olha o que Deus está falando: não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Por quê? Porque todo o povo era um. Aonde há unidade, não há restrição para o que intentam fazer, ainda que seja com a motivação errada. Ainda que seja com o propósito errado. Quando há unidade, ninguém vence contra essa unidade. Quando há unidade, ninguém consegue impedir o que intentam fazer. Não há restrição para tudo o que intentarem fazer. Então o que Deus fez? Eia, desçamos e confundamos a sua língua. Quem confundiu a língua do povo foi Deus, não foi o diabo. Há confusões que acontecem no ministério que é Deus que faz. Hello. Se a motivação está errada, se o propósito está errado, não é o diabo que traz confusão, é Deus que coloca a confusão para que o povo não faça aquilo. Se a motivação do departamento estiver errado, nunca vão conseguir falar a mesma língua, porque Deus coloca confusão para não fazerem algo com a motivação errada. Nós temos o costume de chamar ou atribuir tudo a Satanás. Toda confusão é o diabo, é o diabo, é o diabo. Deus também traz confusão. Talvez você se assuste com essa exegese de hoje, mas é a verdade. Verso 8. Assim, o Senhor, não foi o diabo, não foi os inimigos, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram, pararam de edificar a cidade. Por isso se chamou o nome daquele lugar Babel, porquanto ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Amados, Deus tem um propósito.
Deus tem um plano, Deus tem um projeto. E Deus não abre mão do seu projeto, Deus não abre mão do seu propósito. Ele é soberano, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é o Deus que falou: crescei, multiplicai e enchei a terra. Ele é o Deus que tinha ordenado a esse povo para se espalhar por toda a terra. Só que algumas coisas impediram esse povo de se espalhar. Uma delas, o medo. Não, eu não posso sair pela terra. E se nós encontrarmos inimigos? E se nós encontrarmos animais? E se nós encontrarmos gigantes? O medo muitas vezes impede você de cumprir o propósito de Deus, cumprir a visão de Deus. Esse texto fala muito da unidade como um pilar de conquista, da unidade como um pilar de restauração. Essa conquista, meu amado, é só por um mover apostólico, e Deus está restaurando o mover apostólico em nosso tempo. Nós estamos num mover apostólico, por isso vamos ter a primeira conferência apostólica Torre Forte. Nós, meu amado, somos os primeiros como líderes que estamos na frente da batalha, e como líder de departamento, líder de culto, líder de ministério, você é o primeiro a sofrer o ataque. O ataque vem primeiro na liderança, e diante dessa realidade precisamos estar atentos e discernir o que é ataque. Discernir para repreender, para orar, para jejuar, para clamar. Você que tem um ministério, você que tem um departamento, você que tem uma unção sobre a sua cabeça, você que tem um ofício, você que tem um chamado, você precisa ter um compromisso de jejum, você precisa ter um compromisso de oração. Meu amado, é só com jejum e oração que a gente consegue vencer os ataques, as batalhas, as afrontas, as setas, os levantes, as adversidades, as calúnias e as cobranças que acontecem no ministério. Essa casta de demônios só sai com jejum e oração. E Deus estava dizendo isso, sabe para quem? Para os seus apóstolos. Ou seja, diante da batalha, meu amado, o diabo vai atacar, e o diabo sabe aonde é a sua fraqueza, sabe aonde te paralisa. O diabo sabe qual situação, e se a situação é muitas vezes colocar confusão entre o cônjuge, ele vai tentar colocar confusão dentro do lar, dentro do casamento. Sabe que muitas vezes, se a situação é um filho, ele vai tentar colocar confusão entre o filho e o pai, o filho e a mãe. Sabe que se a situação que te paralisa é a situação financeira, ele vai tentar tocar nas suas finanças. Então toma cuidado, meu amado, aprenda a discernir, aprenda a observar e a ter uma visão espiritual. O que está acontecendo? Só o que nós temos de diáconos e obreiros e líderes encheria essa igreja. E aonde estão os demais? Você, como líder, precisa nos ajudar. Eu preciso de Arão e Ur, que o braço eu não consigo sustentar sozinho. E o Senhor te levanta como líder no ministério para sustentar o braço do líder erguido, para que o povo ganhe a batalha. Amado, o líder sozinho, as forças são pequenas. Mas a unidade, o poder da unidade, o poder da conquista. Quem, como igreja, já comprou um ônibus em um ano? Só Deus para fazer um negócio desse. Não foi a nossa força, não foi nossas finanças, não foi o nosso bolso, foi Deus que fez. Quando? Quando a igreja se uniu. Vamos comprar, vamos conquistar, vamos fazer. Quando a igreja se uniu, e era festa de feijoada, era festa da pizza, festa do esfirra, festa disso, festa daquilo, a igreja se mobilizou, trouxe a unidade, e a unidade o Senhor abençoou. E o Senhor falou: não posso ir contra eles, porque são um. Não haverá restrições para tudo que eles intentarem fazer quando forem um. Aos olhos humanos, um ministério que vai fazer 5 anos, é loucura manter um ônibus 1 ano no campo. É loucura manter um ônibus viajando e ganhando vidas o ano todo. E a igreja enviando. Até aqui, cada evangelista pagou a sua passagem. 2006, a igreja vai enviá-los. É diferente. E diante dessa realidade, amados,
Temos que ser um. Diante dessa realidade, temos que nos unir. Diante dessa realidade, temos que estar juntos no mesmo propósito, abraçar. Há tempo para todas as coisas. Claro que a nossa vontade já era ter o projetor, já era ter os vídeos, já era ter terminado. Mas, meu amado, há tempo para todas as coisas. O momento agora desse primeiro trimestre foi acabar os banheiros, e graças a Deus estão acabados. Então, diante dessa realidade, são etapas. E nessas etapas, Deus está treinando a tua paciência, não só a tua como a minha. Não é fácil, mas é necessário. Então são situações que nós precisamos entender. Deus quer falar sobre unidade. O Senhor te levantou como líder, como diácono, como obreiro. O Senhor te levantou como presbítero, como pastor. O Senhor te levantou como líder de culto, como departamento. Deus tem nos falado muito sobre unidade. E a unidade é o maior fator de conquista. Meu amado, quando definimos a visão, quando definimos o propósito, quando a igreja entender isso, quando os departamentos entenderem isso, se cada departamento puxar a corda para um lado, a gente não vai sair para lugar nenhum. Um quer comprar o projetor, outro quer comprar os vídeos, o outro quer acabar isso, o outro quer acabar aquilo. Vamos unir todos os departamentos, vamos unir todos os diáconos, todos os obreiros, todos os líderes, e todos juntos vamos comprar o projetor. Quitou o projetor, todos juntos vamos comprar os vídeos. Quitou os vídeos, todos juntos vamos definir a visão, definir as prioridades. Porque quando há unidade, não há impedimento, não há restrição para tudo o que intentarem fazer. Aos olhos humanos, não tem mais como o pastor visitar todos os membros. Mas quando nos unirmos e cada um visitar um, logo a gente visitou todos. Aos olhos humanos, dobrar o número da igreja é quase que impossível aos olhos humanos. Mas na unidade, se cada um trouxer um, a gente dobrou. A unidade traz uma força, um fator irrepreensível, incondicional de crescimento. Amados, quando todos estamos unidos no mesmo projeto, agora quem não se unir vai ficar fora do mover de Deus nos nossos dias. Hoje em dia não dá para andar sozinho, não existe ministério independente, departamento independente, não existe evangelista independente. A sua luta não é porque o diabo está retalhando, a sua luta é porque você não quer andar junto. E quando você entender que nós temos que andar junto, muitas pessoas não querem andar junto porque não querem se humilhar e dizer, eu preciso de você. Muitas pessoas não querem se humilhar e não querem andar junto porque ele não quer se submeter a uma autoridade, não quer se submeter a uma liderança. Andar junto, meu amado, com quem você concorda é muito fácil, mas andar junto com aquele que você não concorda, aí é que você vai ver se você tem unidade ou não. Andar junto quando todo mundo balança a cabeça é fácil. Mas um bom líder não é aquele que lidera somente os que têm a mesma opinião, mas aquele que consegue levar um grupo, que mesmo que com opiniões diferentes, possa manter um grupo, uma unidade e trazer a visão de Deus, o propósito de Deus para esse princípio. Unidade é um princípio inquestionável. Não se importa se a unidade é para o bem ou se é para o mal. Aqui eles se uniram com uma motivação errada. Mas unidade é um princípio inquestionável. E Deus olhou dos céus e falou, enquanto eles estiverem unidos, eu não posso fazer nada contra eles. Não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer, até com a motivação errada. Deus, o próprio Deus trouxe confusão, porque se eles mantivessem a mesma língua, se eles continuassem falando a mesma linguagem, Deus não podia impedir a construção de uma torre que tocasse o cume nos céus. Deus não podia impedir algo que não foi a vontade dele, mas para que Deus pudesse impedir, Ele mesmo trouxe confusão, Ele mesmo fez com que eles não falassem mais a mesma linguagem. E amados, até o dia de hoje, a igreja continua falando língua diferente. Temos solistas, temos grupos de louvor, 8, temos conjuntos, temos coral jovem, o coral feminino, temos diversos ministérios de louvor. Se cada um falar uma linguagem,
nós nunca vamos sair do lugar. O estilo de cada um é diferente. Um gosta mais do pop, outro gosta mais do sacro, outro gosta mais do clássico, outro gosta mais do erudito, outro gosta mais do rock. Gostos diferentes, mas o propósito tem que ser o mesmo. Convém que o nome do Senhor seja glorificado. Convém que Ele apareça e nós venhamos diminuir. Quando tivermos o mesmo propósito, eu respeito o outro estilo, o outro respeita o meu estilo, e assim vamos conseguir uma unidade. Porque maior é a motivação que nos une. Vamos louvar o Senhor. Então, amados, nós temos que entender o poder da unidade. A unidade, ela move as mãos do Senhor. Deus não tinha como ir contra eles se eles continuassem indo como um. E meu amado, o próprio Deus reconhece que contra a unidade não dá para fazer nada. Nem o diabo, nem ninguém pode impedir. Quando a igreja se une, não haveria restrições para o que eles intentassem fazer. Já descobrimos o primeiro princípio, para o bem ou para o mal. Mas tudo se faz quando tem a unidade. E é impressionante que o arraial do inimigo, Satanás descobriu esse poder. E dois espíritas podem estar brigando, discutindo. Dois macumbeiros podem estar brigando, discutindo. Se no meio da conversa um pergunta, mas que religião você é? Ah, eu sou tal, eu sou espírita, eu também. Eles param de brigar na hora e se entendem. Se é dois crentes, aí que a briga aumenta. O diabo entendeu o princípio de unidade. Então vem cá, vamos conversar. Não, nós temos o mesmo credo, mas a igreja ainda não. Amados, precisamos entender a motivação dessa unidade, precisamos entender o princípio da unidade. A unidade é que vai fazer o milagre, que vai trazer o milagre. O problema não está na unidade. Deus não estava falando contra a unidade, Deus ensinou o princípio da unidade. A unidade é que vai trazer a vitória. Não tem como conseguir trazer a vitória se não for pela unidade. Descobrimos o princípio está certo. O que estava errado nesse povo era a motivação. O problema não estava na unidade, mas o problema estava na motivação que os levou a se unir. A motivação de desobedecer ao Senhor, a motivação, vamos construir uma torre e ficar todos no mesmo lugar. Meu amado, esse não é o propósito, esse não é o princípio de Deus. O que você está edificando? Torre de Babel ou torre forte, que é o nome do Senhor? A torre forte é para o Senhor, para que o nome dele seja glorificado. É o nome dele que aparece. Ele é a nossa torre forte. Não edificamos torres para ministério independente ou para pessoas. Unidade inspirada por motivos errados, na verdade é uma semente de divisão e uma semente de confusão. É por isso que Deus permitiu que a história de Babel ficasse registrada na Bíblia e ficasse registrada em Gênesis, o livro dos princípios. Uma unidade. Deus não poderia fazer nada contra eles, mas com a motivação errada. Muitos estão se unindo com a motivação errada. Por isso que Deus traz confusão. E Babel, o que é que significa Babel? Babel significa Babilônia. Deixa eu correr um pouquinho aqui. Babilônia. E se entendermos que Babel foi a primeira cidade construída depois do dilúvio, então vamos entender, se o dilúvio destruiu todas as coisas, Babel foi a primeira cidade da terra depois do dilúvio. Babilônia é o Iraque até os dias de hoje, terra de Sinear. Agora, algo interessante, na terra de Sinear, no Iraque, não tinha pedras, era só areia, 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 areia e areia. E foi exatamente num local que era só areia que eles resolveram construir uma cidade. Agora, meu amado, você entende toda essa confusão no Iraque. Essa confusão vem desde o dilúvio. A confusão é porque eles sempre quiseram construir uma torre em Babel. A confusão é porque eles sempre quiseram disputar com Deus, sempre quiseram disputar contra a vontade de Deus. Há uma grande diferença entre Babilônia e Jerusalém. Jerusalém era construída sobre pedras, sobre rochas, pedras, montanhas, rochas, mas Babilônia não tem nenhuma pedra, é só planície.
Por isso que o texto diz que eles tiveram que fazer tijolos. O que significa fazer tijolos? Eles tinham que usar o esforço humano. E o que significa isso no princípio da mensagem que nós estamos falando? Meu amado, quando a motivação está errada, vai pelo esforço humano. Quando a motivação está errada, você desprende de um esforço além. Você vai ter que fazer tijolos. Mas quando a motivação está correta, o Senhor prepara as pedras para você edificar sobre a rocha que é Cristo. Há uma grande diferença em fazer tijolos com o próprio braço. Há uma grande diferença em fazer na força humana ou fazer na força divina. Em Gênesis 11:4 nos diz: eia, edificamos nós uma cidade e uma torre cujo topo toque nos céus. Primeiro lugar, a primeira motivação errada desse povo: edificamos nós. Em outras palavras, eles estavam dizendo: vamos edificar para nós. Se você assumir um ministério para edificar para si, vai se tornar Babel. Se você assumir uma posição e um ofício para se promover, vai se tornar a Torre de Babel. Edificamos para nós. A primeira motivação errada aqui era egoísmo. A motivação de ter uma torre própria. Meu amado, não tem nada errado em edificar uma cidade, não tem nada errado em construir uma torre. Deus não ficou irado porque eles estavam construindo uma cidade, mas Deus ficou irado porque eles estavam edificando para eles. A palavra de Deus em Efésios 4:11 fala que Deus deu apóstolos para a igreja, profetas para a igreja, evangelistas, pastores e mestres. Deus deu dons aos homens e Deus deu esses homens para as igrejas. Meu amado, a igreja não são desses homens. Deus não deu a igreja para esses homens, mas Deus deu esses homens para a igreja. Tem uma grande diferença. Muitos acham que a igreja é deles. E dentro do departamento, muitos acham que o departamento é dele. Toma posse do departamento, quer fazer o que quer fazer, torre própria, quer construir uma torre de Babel, edificamos para nós. Meu amado, está errado. Deus não deu a igreja para os apóstolos, para os profetas, para os evangelistas, não. A igreja tem um dono, e esse dono se chama Jesus Cristo. E tudo que você edifica, você tem que edificar para Ele. Tudo que você edifica, você tem que edificar para a glória do Senhor. Tem muita gente construindo império próprio dentro das igrejas. Tem muitas pessoas construindo egoísmo, através do egoísmo, construindo uma torre própria, achando que o que ele vai construir vai manter, achando que ele vai ser independente de Deus. Não, meu amado, está errado. Tem muita gente achando que aquilo é dele, que a obra do Senhor é dele, que o microfone é dele, que o instrumento é dele, que o departamento é dele, que o coral é dele, que o ministério, aquele culto é dele. Está errado. Deus não coloca torres próprias dentro da sua casa. Torre forte é o nome do Senhor. É para o Senhor. Convém que o nome dele cresça. É para ele que nós devemos edificar. E quando, meu amado, a dependência de Deus não é mais a prioridade, então a torre se torna Babel, a torre se torna confusão, começa a surgir problemas, começa a surgir dificuldades. Por quê? Muito embora estejamos numa torre forte que é o nome do Senhor, só vamos edificar o nome do Senhor se nós estivermos prostrados no altar do Senhor. Meu amado, não somos nós que estamos no topo da torre, mas é o Senhor. Nós temos que nos dobrar diante do altar do Senhor para que o nome dele cresça. O problema não é edificar, o problema não é construir cidade, o problema não é querer viajar o Brasil inteiro, o problema não é termos ônibus, o problema não é os projetos que temos. O problema é com qual motivação que você faz o que você faz. Será que a sua preocupação é convém que o reino cresça e o nome do Senhor seja pregado? A preocupação, meu amado, tem que ser ganhar vidas. A preocupação que temos de ter um crescimento não é para entrar mais dinheiro. A preocupação que temos em ter um crescimento é porque Deus não deu uma igreja grande para ficar vazia.
para que vidas se convertam, se arrependam, se dobrem no nome do Senhor Jesus Cristo, para que vidas sejam saqueadas do inferno, para que vidas tenham uma experiência de salvação. Essa é a motivação do crescimento da igreja, essa é a motivação, meu amado, do crescimento da obra do Senhor. O problema não está na edificação, o problema está na motivação. Não adianta construir torres próprias, não adianta edificar ministérios próprios. Se a tua motivação é egoísta, o Senhor vai trazer confusão. E é incrível como a motivação das pessoas está mudando hoje em dia. Existem muitos lugares em que as pessoas não são mais importantes para a igreja, são descartáveis. Só são bênção enquanto serve, se não serve mais são maldição. Meu amado, está errado, a motivação está errada. Deus não nos chamou como igreja para mandarmos as pessoas embora, a motivação está errada. O Senhor nos chamou para vivermos em amor e demonstrarmos o amor, porque senão é o próprio Deus que desce e traz confusão em arraiais que a motivação está errada. É o próprio Deus que confunde, e meu amado, quando Ele confunde, Ele traz separação. Quando o Senhor confunde, para-se de edificar, e quando para de se edificar, a obra cessa. Segundo ponto, edifiquemos para nós uma cidade cuja torre, cujo cume toque nos céus. Eles queriam construir uma torre que chegasse nos céus. O que eu aprendo com isso? A segunda motivação errada que eu olho para isso é a ostentação. Nós vamos fazer, nós vamos construir, nós vamos edificar, nós vamos tocar nos céus. A ostentação própria. A segunda motivação errada é a megalomania. Isso é uma doença que está pegando os mega ministérios nos dias de hoje. Deus só aceita se for um mega evento. Uma vida vale mais que o mundo todo. Uma vida. A gente pode mobilizar o Jardim Independência inteirinho. Se um se converter, aleluia, glória a Deus. Mas pastor, gastamos tanto dinheiro para uma vida. Não me importa. Foi uma vida que vai passar uma eternidade nos céus. Uma vida que foi comprada por um preço muito maior, o sangue de Jesus Cristo. Os ministérios hoje em dia querem números. Os ministérios hoje em dia estão atrás de status, de posição. Os ministérios hoje em dia estão atrás de reconhecimento humano. Quantas pessoas tem no seu ministério? Quantas pessoas tem num culto de domingo? Meu amado, não importa. Importa se o Senhor está presente. Se tiver 2 ou 3, Ele ali está. Então nós vamos louvar ao Senhor com 2 ou 3. Se tiver a casa lotada, Ele ali está. E nós vamos louvar ao Senhor da mesma forma. Toma cuidado com mega. Toma cuidado, meu amado. As pessoas não têm mais prazer em fazer pequenos eventos. As pessoas não têm mais dedicação. Qualquer pequeno trabalho, pequeno evento. Vamos fazer um chá para 12, 15 pessoas. Só para isso? Não conta comigo não. Vamos fazer um chá para tentar alcançar 1000 mulheres. Opa, vamos lá. Por quê? Porque o nome vai aparecer. Motivação está errada. Pastor, não era bom acabar com o café de pastores? Não está vindo quase ninguém. Não é bom acabar. Se Deus nos deu essa direção, ainda que eu esteja aqui, nós vamos continuar. Porque eu não posso ser desobediente à visão que eu recebi do Senhor. Eu não estou fazendo para ter 1000 pastores. Eu estou fazendo com um único propósito: levantar igrejas com a visão de missões, de ganhar almas. Amado, eles não podem dizer que não tiveram oportunidade de viajar conosco no ônibus. Eles não quiseram. Mas a nossa parte, nós vamos fazer. Então temos que entender a motivação correta. As pessoas querem uma mega igreja, uma megalomania. As pessoas acham que o reino de Deus só é feito quando se tem uma mega obra, uma grande obra. Está errado. Deus só aceita se for um mega coral. Não, o Senhor aceita quarteto também. Ele é Deus.
O que importa é como está a motivação do coração. Não adianta termos um mega coral e termos ostentação. Você viu o nosso coral? Não adianta, irmãos. Podemos ter 10, 12, 15, mas que sejam verdadeiros adoradores, adorando ao Senhor. É essa adoração que o Senhor vai receber. Não importa, meu amado, que não é um mega coral, mas tem que ser um coral quebrantado, um coral nos pés do Senhor, que louve e adore com a essência da adoração, a essência do louvor. Quantas pessoas que acham que Deus só olha para os números, meu amado. Número é consequência de uma qualidade aprovada por Deus. Quantidade, meu amado, é consequência. Então, meu amado, não importa quantos que estejam preocupados, a nossa preocupação tem que ser: o Senhor se agradou. Amém. Glória a Deus. Há diversas advertências na palavra de Deus contra mega ministérios. Não desprezeis os pequenos começos. Deus não precisa de uma mega igreja para operar, mas Deus precisa de alguém que tenha motivação certa no coração. Deus precisa de alguém que tenha motivação correta. Meu amado, se Deus te chamou para atravessar o planeta por amor a uma vida, o teu galardão vai ser o mesmo daquele que ganha multidões e multidões, de 10 mil pessoas se convertendo. Convém tão somente que sejamos fiéis ao chamado do Senhor. Muitas pessoas estão com motivações erradas por causa dos mega ministérios que estão aparecendo na TV, na rádio. Eu quero um ministério igual de fulano, igual de Beltrano. Irmão, eu quero aquilo que Deus determinou para mim. Eu não preciso ter um ministério de Esteve Hernandes. Eu não preciso ter um ministério de Benny Hinn. Eu não preciso ter um ministério de pessoas que estão se destacando, e glória a Deus que estão se destacando. Então toma cuidado com a motivação. Estamos orando, buscando do Senhor para entrarmos na rádio, na televisão, não com uma motivação de competir com os que já estão, não, mas com a motivação de propagar e pregar. Convém que o reino de Deus seja pregado e levado aos 4 cantos da terra. Os discípulos certa vez chegaram para Jesus todos orgulhosos, foram para fora do templo, começaram a se vangloriar. Os discípulos começaram a falar para Jesus: olha que coisa linda, que pedras mais lindas. Jesus viu a motivação do coração e falou para eles: não ficará pedra sobre pedra. Qual é a motivação que você vai trabalhar em um dos ministérios? Terceiro, cuja cume toque nos céus e façamos um nome. Idolatria da reputação. Façamos um nome. Quantas pessoas querem que o seu nome apareça? E o meu nome não saiu. Meu amado, nome não importa, convém que um nome só apareça, e esse nome tem que ser o nome que está acima de todos os nomes, tem que ser o nome de Jesus. É o nome de Jesus que convém que apareça, é o nome dele que tem que ser propagado, é o nome dele que nós estamos levando. Meu amado, se esqueceram do seu nome, se esqueceram de reconhecer, ele não se esquece. Toda vossa obra tem uma recompensa, e quando você tem a motivação correta, o Senhor vai trazer a recompensa na sua vida. Deus muitas vezes vai te conduzir ao batismo no fogo, e o batismo no fogo é onde muitas vezes nós passamos pelo fogo, pelas chamas, para queimar as impurezas, para consertar a motivação do nosso coração, e muitas vezes é o Senhor que toque em alguma área na sua vida, para que você possa ouvir o que o Senhor quer falar, porque enquanto você está naquela posição, você não dá ouvidos à voz do Senhor. Enquanto você tem uma posição, um status, você não dá ouvidos à voz do Senhor. Deus toca para que você possa se quebrantar e dar ouvidos à voz do Senhor. Torre de Babel é ostentação, é monumento para si mesmo, e altar é lugar de morte, de quebrantamento. Altar, meu amado, é o local onde o Senhor quer os seus filhos. Toma cuidado para não fazer fama com aquilo que Deus te deu.
Quando Deus constrói algo para você, Ele garante, Ele reveste, mas quando você constrói algo para si, meu amado, toma cuidado, porque você pode perder a unção do Senhor. Saul era ungido de Deus, mas quando começou a construir para si, ele perdeu a unção. No episódio de Amaleque, Saul construiu uma torre, e ele queria colocar o seu nome. Naquele dia a unção saiu dele, porque ele desobedeceu à voz do Senhor. Deus envia o profeta Samuel, e Saul não se arrependeu. Não fica alegre com as conquistas, não, meu amado, mas fica alegre com o altar do Senhor, porque Deus sonda o coração. Davi também construiu um monumento para si, uma torre para si. Quando ele pediu para contar as pessoas, ele estava construindo uma ostentação, uma torre própria. Mas Davi se arrependeu e Deus não retirou a unção dele. Davi se dobrou, prestou uma oferta de sacrifício para que o Senhor pudesse se agradar dele. Meu amado, torre forte é o nome do Senhor, mas para levarmos este nome, temos que nos dobrar do altar do Senhor, sacrificando as nossas vidas, sacrificando o nosso ideal, sacrificando a nossa motivação, para que possamos ter a motivação correta em Cristo Jesus. Convém que Ele cresça e nós venhamos diminuir. Quando os homens estavam todos juntos, estavam na mesma visão, falando a mesma língua, estavam construindo e edificando torre própria, o Senhor falou: não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Quando as pessoas começam a construir glória própria, Deus traz confusão, confunde as línguas. Agora, se estamos com as línguas confundidas, é momento de buscarmos a direção de Deus para falarmos a mesma língua. O diabo entendeu esse princípio e pega esse princípio para paralisar a obra de Deus. E muitas vezes é falado uma coisa e as pessoas não entendem, distorcem. Quando a igreja está na mesma visão, todos falando a mesma língua, vamos todos nesta visão, amado, de evangelização do Brasil. Não há limites quando a igreja tem a mesma visão. Ela vai explodir, ela vai crescer, ela vai embora. Não há limites quando a igreja tem a visão de Deus. Quando no ambiente da igreja, um fala uma coisa, outro fala outra, um concorda, outro não, um prega uma coisa, outro prega outra, um prega de um jeito, outro prega outro, mesmo contrariado, permanece ali, traz divisão, meu amado, porque cada um está falando uma língua. Diante dessa realidade, precisamos aprender a afinar a nossa visão e alinhar a nossa linguagem para que possamos trazer crescimento. Os líderes de intercessão, passe a visão para que a sua equipe possa falar a mesma língua e possa trazer um crescimento abundante. Líderes de departamento, defina a visão para que a sua equipe fale a mesma língua e tenha a mesma motivação.